Olá, seja muito bem-vindo e o meu presente para você aqui hoje é uma história, é uma metáfora para lembrar para você de verdade o que nós estamos comemorando nesse dia de Natal. Existiam 3 árvores em cima de uma montanha e elas tinham sonhos, metas, objetivos em suas vidas. A primeira árvore, o sonho dela, ela disse assim: "Ó, amigas", ela dizendo para as outras amigas, né? "Quando eu crescer, tudo que eu quero na minha vida é ser transformada num baú. Nem que os lenhadores venham aqui e me cortem, mas me transformem num baú. Desses de carregar ouros, joias, tesouros, diamantes, esmeraldas, pérolas. Um baú para carregar muitas riquezas e muitos tesouros." Já a segunda árvore, ela disse: "Eu não. Eu, quando crescer, olhando lá embaixo no vilarejo, aquele riozinho que desaguava no oceano", ela disse para as amigas: "Eu gostaria de ser transformada num grande navio, um belo e bonito navio, para levar reis e rainhas pelos 7 mares. Esse é o meu desejo, me tornar um grande navio e navegar e conhecer todo esse mundo." Já a terceira árvore disse para suas amigas: e ela estava no ponto mais alto da montanha, ela disse: "Eu não. Eu gostaria de ficar aqui, porque todas as vezes que as pessoas lá de baixo olhassem aqui para cima e elas vissem as minhas flores, as minhas folhas, os galhos, os frutos, que elas pudessem ver o céu azul, o contorno da montanha, para que essa visão ajudasse que as pessoas entendessem e lembrassem que Deus existe." Esse era o sonho das 3 árvores. E passado algum tempo, os lenhadores subiram as montanhas com seus machados em punho. E eles começaram a cortar a primeira árvore. Pá! Pá! E de repente eles gritaram: "Madeira!" E quando ela caiu, ela disse: "Tchau, amigas! Vou me tornar o baú que eu sempre sonhei." Quantos de nós já não passamos por isso? A gente já passou por momentos que a gente falou assim: "Caramba, tá chegando a hora de eu realizar meu sonho." Já eles foram para a segunda árvore e começaram a cortá-la também. Pá, pá, madeira! E quando ela caiu, ela falou: "Tchau, amiga! Eu vou me tornar o grande navio que eu sempre sonhei. Chegou a hora de realizar meus sonhos." E enquanto os lenhadores desciam com as 2 grandes árvores, naquele momento, elas perceberam que se tratavam de lenhadores insensíveis a sonhos. Porque eles olharam para a terceira, a mais bonita de todas, aquela que queria ficar ali. O sonho dela era ficar ali para que as pessoas pudessem olhar para ela e se lembrar de Deus. Mas de maneira vil e cruel, eles subiram novamente, pegaram seus machados e começaram a cortá-la. Pá! Pá! Madeira! E quando ela caiu, eu não sei se você já sentiu isso, se você já sentiu o seu sonho sendo cortado pela raiz. Foi isso que ela sentiu naquele momento. Quando ela caiu, toda a esperança que ela tinha de um dia continuar ali para sempre, para ser lembrada, para que as pessoas pudessem vê-la, tinha ido por água abaixo, ela tinha perdido as esperanças. O nome disso é perder as esperanças. Pois bem, não tardou para que aquelas 3 árvores percebessem que a vida não seria como elas imaginavam. A primeira árvore, que queria ser transformada num baú, sabe no que ela foi transformada? Num coxo, desse de carregar feno para os animais comerem. A segunda árvore, que queria ser um grande navio, foi transformada num barquinho de pescador, pobrezinho, humilde, muito longe de ser o grande navio de reis e rainhas. E a terceira árvore, então, ela foi cortada em forma de 2 grandes vigas e jogada num galpão, abandonada às traças. E você sabe qual é a pergunta que elas se faziam todos os dias? Por quê? Por quê? Por que isso foi acontecer na minha vida? Isso já aconteceu com você? Sabe quando as coisas acontecem e você não entende o porquê? Você perde a fé, perde a esperança e fica se perguntando: por quê? Por que isso foi acontecer comigo? E o meu convite aqui para você é que você pare de se perguntar por quê. Porque a pergunta por quê, ela machuca o seu coração. Ao invés de se perguntar por quê, pergunte-se para quê. Qual é o aprendizado que eu tenho por trás disso? O fato é que as 3 árvores não sabiam disso. E a primeira árvore foi transformada num coxo, a segunda num barquinho e a terceira ficou abandonada às traças. Mas, depois de muito tempo, um bebezinho acabara de nascer. Uma estrela brilhava no céu de maneira diferente. E aquele nenenzinho que veio de uma família muito pobre, a família, os pais não tinham um berço para colocá-lo. E sabe onde eles colocaram aquele nenenzinho? Colocaram em cima do coxo da primeira árvore. E no momento que a primeira árvore recebeu aquele bebê, ela disse: "Nossa, agora eu entendi o porquê. Finalmente eu entendi o porquê eu não virei um baú e eu virei esse coxo."
Porque eu carrego em minhas costas o maior tesouro que existe no mundo. Muito mais do que ouro, diamante, pérolas e esmeraldas. Eu carrego a vida dessa criança. Que privilégio poder ter sido esse berço. A segunda árvore, depois de alguns anos desse momento, jovens pescadores entraram, subiram no barquinho e remaram e foram até o alto mar. Lá eles jogaram suas redes, pescaram os peixes, se alimentaram e adormeceram no local. Quando de repente, uma tempestade, nunca vista antes, começara a acontecer. Relâmpagos, trovões, as nuvens se fecharam. E de repente, os jovens começaram a acordar e levantaram e falaram assim: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aí tinha o líder deles, o mestre, que estava dormindo em paz. Eles: acorda, mestre, acorda, nós vamos morrer. E esse mestre levantou, olhou nos olhos dos seus amigos e disse: vocês são homens de pouca fé. Ele estendeu seus braços e ordenou em 2 palavras para o oceano revolto: haja paz! E naquele momento, o oceano se acalmou. E aqueles jovens olharam e falaram assim: nossa! E nesse instante a segunda árvore pensou: caramba! Agora eu descobri o porquê eu não virei um grande navio e eu virei esse barquinho. Porque eu carrego em minhas costas, eu fui a única testemunha a ver isso acontecer. Eu carrego em minhas costas o rei de todos os reis. Muito mais do que um navio, eu tive o privilégio de ser um barquinho e testemunhar algo que vai ser lembrado por toda a humanidade. E eu sei de quem você eu sei que você sabe de quem eu estou falando. Eu sei de verdade que você sabe o porquê eu estou contando essa história nesse dia de hoje, nesse dia de Natal. E se você já sabe de quem eu estou falando, você vai se lembrar que numa sexta-feira à noite, soldados romanos foram até aquele galpão, pegaram aquelas 2 vigas e pregaram-na em forma de cruz e colocaram nas costas de um homem. O mesmo homem que anos antes tinha sido um bebezinho na primeira árvore. O mesmo homem que acalmara os mares na segunda árvore. Agora ele carregava a terceira árvore em suas costas. E ele não entendia, a terceira árvore não entendia porque ela estava fazendo parte de tamanha atrocidade humana. Quando ela viu que colocaram a coroa de espinhos e o sangue começou a escorrer, ela disse: por quê? Por que eu tenho que fazer parte disso? E ela chorou como nunca quando ela sentiu os pregos entrando dentro de si. Naquele momento a terceira árvore não entendia o porquê tudo aquilo estava acontecendo com ela. No entanto, 3 dias depois, a humanidade toda veio a descobrir quem era de verdade aquele homem. E a notícia começou a se espalhar rapidamente. E a terceira árvore, quando ela ouviu em cima da montanha, ela disse: nossa, agora eu entendi de verdade, agora eu entendi o porquê tudo isso aconteceu. Porque não só no vilarejo e não só em cima da montanha, mas em qualquer lugar do mundo, para o resto da vida e de toda a humanidade, toda vez que um ser humano olhar para mim, ela pensou: ele vai se lembrar que Deus existe. E esse é o meu presente para você de Natal. Que você se lembre o motivo pelo qual nós estamos comemorando esse dia tão especial. E sabe, a próxima vez que você estiver triste e não entender o porquê algo está acontecendo na sua vida, descubra, entenda, lembra dessa história. Pode ser por 2 motivos. Número 1, ou você ainda não está preparado ainda para receber tudo o que você deseja, ou aquilo que vai acontecer na sua vida, assim como nas 3 árvores, é muito mais do que o que você está esperando. Você só precisa ter fé e acreditar que para tudo tem um propósito. Espero que você tenha gostado dessa metáfora. Eu vou adorar ler o seu comentário aqui embaixo. Deixe seu comentário, o que você achou dessa história. Um Feliz Natal para você, para toda a sua família. Um beijo no seu coração e a gente se vê amanhã. Tchau, pessoal!